Inacreditável. Tamo de volta. Uou! Uau! Coisa de louco, eu acho. Uau! Estamos aqui de novo. O tema é sério. Canal Altiplano. Canal Altiplano. Não é só piada, né, mano? Não. Os caras acham que nós é comédia. Só Que piadinha. nós só faz piada. Só zoa. Que só zoa. Mas não. Hoje o nós tema vamos é falar sério. o quê, ó? O negócio é sério, não é palhaçada, não. Quem ri nesse vídeo tem que deixar o like. Exatamente. E quem não ri também. Também. Eu sou o Henrique. Eu sou o Luiz Esse é o canal Altiplano. e a gente vai falar sobre... Berlim. Se você tem um pouco mais de 2 neurônios, você já sabe sobre o que se trata essa HQ. Mas, se você não tem, a gente vai explicar pra você. E essa é mais uma HQ do quê? Da Veneta. Que você gosta do quê? Desse formato? Ah, eu gosto de formato de jogo. Eu sou apaixonado por isso aqui. Ó, isso aqui que cobre a nossa cara inteira. Puta, cara, eu adoro esses formatos que é meio ônibus, né? Chega numa 600, 800 páginas. É, assim, mas eu digo esse é formato assim, que é um negócio assim... Uhum. Toda a obra do autor tá aqui, porque ele Sim. foi escrito... A gente já vai falar mais ou menos um pouco sobre a obra. Mas eu gosto desse formato aqui da Veneta, que é tipo assim, uma... Pô, isso aqui é lindo, sabe? É um negócio que se eu der na cabeça do Luiz, ele apaga e fica durante umas 2 semanas aí. Mas eu acho muito bonito, a capa é linda, é uma HQ muito bonita. E eu acho muito bonito ter isso aqui, tanto na estante, né, lombadeiro, Lombadeiro que uma chama. mesinha de centro. mas eu acho muito legal. Esse episódio aqui, se você é nerdola, você que é nerdola e gosta do Bolsonaro, ó... E se você leu essa HQ já, e você fala assim, eu gosto dos dois, eu acho que os dois são tão ruins, a gente já vai falar aqui o nome dos bois. Isso aqui fala mais sobre o nosso governo atual do que muita outra coisa. Realmente. Então se você fala assim, eu não gosto de nenhum dos dois, você é burro e você não entendeu nada. Aí a gente vai colocar os pingos nos is. Só pra você já se habituar e o clima do canal vai ser isso. Esse episódio Já vai foi ser 3 assim. vídeos, já foi 4 vídeos, já E a gente já tá nessa, entendeu? A gente já quer desmontar tudo, chutar o pau da barraca. Vamos falar sobre Berlim, da Veneta. Essa edição é muito bonita. É uma HQ escrita pelo Jason Lutz, é um americano, que ele vem... Eu até estava lendo a biografia dele, que os pais deles incentivou ele a ser quadrinista. Isso é muito... não... É comum, né, pra quadrinista. Os caras acharam que ia trabalhar pra Marvel. Provavelmente. E aí eu vi que ele trabalhou com os outros caras, ele trabalhou com o cara que você comentou. O Ed Brubaker. Ele trabalhou com esses caras que fizeram quadrinho de herói. E aí, desde 96, ele vem publicando isso aqui. Eu acho que terminou em 2018, 2019. Então Caraca. ele tá há muito tempo escrevendo isso aqui. Um negócio desse tamanho não dá pra lançar, E- fazer tudo em um ano. E ele é um americano, ele não é um alemão, né? Ele não sabe tanto Uhum. sobre... Então ele teve que fazer um trabalho de pesquisa muito grande pra escrever isso aqui. Eu acho que isso aqui tem uma personalidade muito grande. Vamos falar sobre a história. Berlim se trata... Eu não vou ficar carregando isso aqui, porque senão vai ficar doendo minha mão, é muito pesado. Berlim, ele vai falar sobre... Primeiramente sobre a cidade, mas justamente é sobre essa personagem, Durante essa época. que o nome dela tá na tela agora, que eu não esqueci. Mas essa personagem, ela chega em Berlim, ela mora em Campanha, Colônia. e ela mora em Colônia, e ela morava com os pais. Eu acho que os pais têm uma Situação financeira. uma situação financeira bem abastada. E aí meio que Só que ela... mandaram ela pra escola de artes da... Exatamente, mas ela tem uma relação meio merda com os pais. Ela não gosta muito do pai, a mãe também não. E ela quer viver a vida dela, ela é uma jovem. E é muito legal porque a gente consegue se colocar no lugar, né? lugar dela, porque a gente mora em cidade, a gente mora numa cidade que não é uma cidade tão grande. Não é a metrópole. Não é a metrópole gigantesca. e é muito perto da metrópole. Sim. E a gente tem esse contato de, tipo assim, a gente vive numa cidade mais calma e você ir pra uma cidade que é muito agitada. Então é justamente isso, essa personagem que quer encontrar um lugar no mundo e ela vai pra esse lugar que é uma erupção, né, de arte, de política, de trabalho, tudo acontece naquela cidade. E ela tá no trem e ela conhece esse jornalista, já logo no trem. Eu vou falar, esse quadrinho não é só sobre ela, né? Não. Tem vários personagens principais que... Justamente o Vivem quadrinho é os seus sobre arcos. Berlim, né? Sobre esses vários núcleos de pessoas, né? Você vai ter essa menina, que ela é a principal, né? Mas você vai ter o jornalista, aí você vai ter os trabalhadores, você vai ter a mulher que é dona de casa, vai ter a família judia, vai ter
a família vai estar mais envolvida com os temas políticos. Enfim, você vai ter vários personagens ali. Até alguns Tem momentos... a família que é rachada no meio, né? Sim. Que a menina é judia, a mãe é judia e o pai vai pro lado do nazismo. Ela não é judia. A mãe, ela se vira... Ela vai pro comunismo, pros direitos trabalhistas ali. E o pai... A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E até alguns momentos o personagem, o autor, ele coloca, tipo assim, o guarda de trânsito. O que ele tá pensando. Uhum. Ou, tipo... É muito legal isso. Que ele pega e ele coloca... O pessoal que tá no ônibus, ele não vai colocar, tipo, só o protagonista ali. Ele coloca o que as pessoas estão pensando, né? Tipo assim, o que eu vou fazer pra comer hoje? O que, tipo assim, puta, o cara que tá puto com o chefe, essas pequenas coisinhas. É muito legal, porque ele quer trazer esse tom de a cidade tá viva, né? Todo mundo é ser humano ali. Não é aquela coisa de, tipo assim, tem essas pessoas aqui. Todo mundo tá vivo, todo mundo tá passando pelos mesmos perrengues, de uma maneira diferente ou de outra. E aí você vai ter essa personagem que vai ser como se fosse um espectador ali. Que é uma pessoa chegando ali sem ter noção. Que nem a né? gente, é aquela pessoa que tá chegando, tipo assim, o que tem pra fazer aqui, né? E ela vai se filiar a uma escola de artes, né? Sim. E ela vai descobrir algumas coisas, e ela vai... amigos pelo caminho. Sim. Ela vai montando esse grupinho, e aí ela reencontra esse cara que falou com ela no trem. Já vamos partir agora pros spoilers, né? Ela vai encontrar com esse cara do trem, depois que esse cara do trem ele vai falar pra ela, ó, essa cidade é uma cidade muito viva, muito agressiva também, né? Pra quem é novo, né? Sim. Ela é uma cidade muito que vai te destruir um pouco, né? Tudo isso enquanto tá estourando o bigode? O terceiro Reich. Então, é aí que tá. Ele vai vir antes do... Porque é uma grande pegada da HQ, uma grande inteligência dele não fazer no momento que já tá na ascensão. É começando... É um momento onde que eles são aqueles malucos, sabe? Igual tá aqui no nosso país. Aqui tá rolando aqui. Que é aquele momento que você olha pra aquelas pessoas e fala, pô, aqueles caras são meio doidos, né? Tipo, esses caras são meio malucos, né? Então você vai ter vários pontos de vista desse. Porque o grande fenômeno de Berlim é você saber o que vai acontecer. Você sabe que tem um fantasma pairando no ar o tempo inteiro. Toda página que você vira, você sabe o que vai acontecer com aquelas pessoas, você sabe o que vai acontecer com aquela cidade, você sabe o que vai acontecer com aquele país, você sabe o que vai acontecer com o mundo. E você tá tipo assim, eu quero avisar essas pessoas, mas não dá. E elas sabem o que vai acontecer inconscientemente. Os mais intelectuais, por exemplo, o jornalista. O amigo do jornalista que fica falando pra ele sair do muro. Exatamente. Então essa menina ela vai se desenvolver nessa cidade, ela vai conhecer um pessoal da arte, vai ter discussões sobre arte, e aí vai focar em alguns núcleos. Você vai ter um núcleo que vai ser aquela família de trabalhadores, né? O pai ele é um trabalhador numa fábrica, se eu não me engano, e a mãe ela meio que toma conta de casa, eu acho que ela tem algum trabalho, ou ela saiu do trabalho, eu não lembro. Em algum dado momento, essa mulher ela vai começar a ter umas ideias um pouco mais... Ela vai indo mais pro... Acho que ela entra no sindicato. Ela vai tendo umas ideias um pouco mais proletárias, de tipo assim, a gente tem que lutar por isso aqui. Não tipo pode assim, deixar só quem tá lá em cima. Só que ao mesmo tempo, ela não quer se radicalizar tanto, porque ela tem filho. Ela sabe que ela pode se dar mal por aquilo. O marido odeia, o marido, tipo assim, julga. E ela sabe que pode dar mal pra ela porque é mal visto e ela tem uma família pra cuidar. Só que ela conhece um cara, que esse cara vai meio que aliciar ela pra entrar nesse movimento. Fala assim, cara, você tem que vir, você é total a sua cara, você tem que fazer parte disso. E esse cara tem até um momento que ele começa a dar a entender de que ele tá um pouco afim daquela mulher. E aí ela vai se filiando aos poucos, bem devagarzinho, ela não quer tanto deixar a família. E aí você vai ter os filhos que vão julgar um pouco a mãe, mas muito pouco. O marido começa a perceber um pouco. Ele começa a perceber. Só que o grande start disso, quando vai ter uma manifestação que, do nada, a polícia começa... Eles estão fazendo uma manifestação, entre aspas, pacífica, na rua, pedindo por... tipo assim, pedindo por direitos básicos, né? Tipo assim, a gente não quer trabalhar 18 horas por dia, sabe? E a polícia começa a atirar ao léu, assim, nas pessoas. E ela acaba levando tiro. É uma cena muito triste. E até um momento que é muito bonito, que ela... Muito bonito na morte dela, mas eu digo, depois que ela morre ali na praia, tipo assim, no meio da rua, que nem ninguém, tem um momento que ela começa a viajar. E aí, tipo, o quadrinho, ele começa a perder a estrutura de quadrado, né, de tipo assim, de ter o recorte do quadrinho, e tem, tipo assim, ela na página inteira, assim, morta, tipo assim, ela num campo, assim, e ela tá sonhando com o marido dela com uma vida que poderia ter sido melhor, sabe? Tipo assim, se não tivesse aqueles problemas de trabalho, se não tivesse a opressão do Estado ali por aquelas pessoas, ela poderia ter tido uma vida tão boa com o marido dela. Se o marido dela não tivesse sido corrompido por ideias radicais também, ela poderia ter visto uma vida tão melhor, sabe? E ela morre ali, né? Como se fosse nada. E aí a HQ, ela vai trabalhar isso, aquela filha que culpa os comunistas no começo, por terem levado a mãe, e ela começa a entender aos poucos o que a mãe tava fazendo, o que a mãe tava lutando, né? E ela começa a morar na rua, cara. Ela prefere morar na rua do que morar com a família. Porque o pai ele vai se radicalizar pro lado dos nazistas.
vai ter esse nicho. Depois a gente volta a falar dessa menina. Você vai ter um outro grupo dos judeus, que, cara, dá pra imaginar o que vai acontecer. Eles são perseguidos. E pra piorar a situação, o filho desse casal que é judeu, ele é judeu e comunista. Sim. Ele começa a vender revista e, cara, puta, ele é perseguido o tempo inteiro. É um inferno. Na rua, vendendo revista. Então você vai vendo essas pequenas histórias que, tipo assim, puta, cara, que merda que tá acontecendo ali, né? Você sabe que vai piorar muito ali, mas aquelas pequenas coisas. E aí você vai ter os personagens que são a menina principal e o jornalista. O jornalista, ele, o tempo inteiro, ele vai ficar com aquele sentimento amargo de que ele sabe o que está acontecendo ali. E ele não tenta ajudar, tipo, aí... Exato. Ele sabe que a arma que ele tem para usar é a máquina de escrever dele. Uhum. Tipo assim, denunciar aqueles crimes, o que tá acontecendo aos poucos. Só que ele tá vendo que aquilo não tá adiantando de nada, cara. Ele tá vendo que, tipo assim, as pessoas não ligam. Aquela coisa tá tomando uma proporção maior. E ele não tá fazendo nada pra resolver aquilo, ele só tá escrevendo texto. E aí, até um dado momento, ele cria um bloqueio criativo onde ele se vê como inútil, né, naquela situação, e ele para de escrever, né? Sim. E aí, esse personagem, enquanto isso, ele tá tendo uma relação com a personagem principal, né? Ele começa a se relacionar com ela, que é uma menina de 20 e poucos anos. Então ele tem aquela coisa de uma pessoa que tá totalmente triste com aquela situação, e aquela menina nova que acabou de chegar naquela cidade. E ele já é um cara que já tá totalmente de saco cheio. Já com tá aquilo. vivido, já viu que... As questões da arte pra ele já não importam mais, a questão política ele tá vendo que já tá indo pro saco, e ele tá muito triste. E ele tem uma ex-namorada que conta até um momento que é ele com ela, né? E essa ex-namorada, ela vai influenciando algumas coisas pra outra menina. Que ele apresenta as duas, E a outra, essa ex-namorada, ela é dona de um bordel, alguma coisa assim, não é? E ela começa a trazer a menina pra esse... Esse lado, começa a dar drogas pra menina. Ela começa a drogar um pouco a menina. E ela também, ela já é uma mulher também, ela vai tomando os caminhos dela. E até tem um momento ali que vai trabalhar a sexualidade da personagem principal, que é até bem interessante, que ela vai se apaixonar por mulheres também. E até tem legal que a gente pensa hoje em dia que essas coisas de gênero, por exemplo, tem uma personagem que é um homem trans. E a gente pensa que é um negócio super atual. E lá atrás tinham pessoas assim que foram apagadas da história porque foram mortas, né? Infelizmente. Mas vai ter uma personagem que é um homem trans, que ele vai trabalhar essas questões, então tem muita pluralidade de coisa acontecendo. Não fala também só sobre essa questão do nazismo, né? Não, ela aborda várias outras coisas do dia a dia, assim. Sim, ela não é uma... Você vai ler e você vai falar, pô, Berlim é sobre o nazismo e pronto, né? Se você compara, por exemplo, com o Adolf, sim, que é só uma história, pelo que eu me lembro, né? Focado no nazismo e tudo isso, tipo, toda essa época, mas não aborda outros temas, tipo homofobia, transfobia e tudo mais. Questões de gênero da época, né? Até o Maus, né, ele é bem reto no que ele quer falar. E eu acho que tem espaço para essas obras porque elas são realmente de denúncia, é para chocar mesmo, né? Essa, ela também é, mas ela te choca de uma maneira que você vê toda aquela vida, todas aquelas flores de pessoas que estão se abrindo e como aquilo vai ser queimado, sabe? Como aquilo vai ser apagado. Então ela te machuca por você falar, cara, tinha tanta gente aqui, tantas pessoas que sofreram, exatamente. E você vê que tudo aquilo vai acabar, sabe? E você sabe que vai. Você já tem um spoiler maior, né? Você tem a história, né? Tipo assim, você já sabe o que vai acontecer ali. E ele vai trabalhar isso muito legal. Ele vai ter até um momento que ele vai trabalhar o próprio racismo ali, que vai ter uns personagens que são... uma banda, né? Uma banda de jazz, e tem uma cena, cara, que depois eu falo um pouco mais sobre a arte, mas tem uma cena que ele tá tocando o saxofone dele, que é muito lindo. Que é tipo assim, é um quadro inteiro, que são vários pedacinhos assim. Aí vai virando, né? Vai virando, e aí tipo aquilo traz muita energia do jazz, mas ao mesmo tempo parece um encantador de serpente, e ao mesmo tempo é uma coisa meio sexual. É muito legal aquela cena. Ele vai trazer esses homens que são... Ou seja, ele vai trazer várias histórias desses caras negros que estão sendo enganados pelo agente dele, e ele se apaixona por uma mulher branca na Alemanha, pré-nazista, né? E aí, tipo assim, ela se apaixona por ele, e a dificuldade que ele tem, e ele fala, mano, eu preciso ir embora daqui, sabe? Aqui, porque ele tem um sonho desde o começo, que ele tá abrindo uma serpente, e ele vê que tem uma pérola dentro da serpente. E a serpente tanto pode ser o agente que tá traindo ele, trazendo dinheiro pra ele, mas tá roubando dele, mas quanto a própria Alemanha, né? Que ele vê que tem ouro ali pra ele trabalhar, mas com certeza vai picar ele no futuro, né? E ele sabe que isso vai acontecer. Ele tem que sair na hora certa. Enquanto acho que os amigos dele ficam lá, né? Então ele vai trabalhar essa pluralidade de pessoas e ele vai chegar em algumas questões. E aí, quando ele começa a chegar no próprio nazismo em si, que começa a machucar, né? Uma coisa que eu percebi, eu não sei se você notou também, quando aparece a bandeira da suástica, ela não aparece. Você percebeu que no começo ela é só uma bandeira com uma bola no meio? Não. Não percebeu? Não cheguei. Vários momentos no começo não tem a suástica. Eles carregam a bandeira,
mas é uma bola vermelha sem o símbolo. Vermelho Vermelha não, porque é preto preto e branco, né? Mas é uma bola só sem o símbolo. E eu falei, cara, foi a minha edição veio errada. Né? Tipo, algum problema. A primeira vez que eu vi, eu falei, pô, por que não tem? E aí eu fiquei questionando, será que no começo eles não usavam a suástica? Ou é um jeito que o autor tá passando. E é aí que você entende depois. Porque ele vai ter uma jogada muito genial, que eu acho, que ele não te mostra em nenhum momento a suástica, que seria o símbolo maior, né, daquelas pessoas ali. Ele sempre fica te escondendo aquilo. Eu falei, pô, será que foi censurado? Eu falei, mas é uma obra sobre isso, né? E ele não te mostra. Até o momento que ele te mostra a suástica pichada na rua. E aí é tipo o momento que transcende a parada. Tipo assim, não é mais aqueles loucos que estão fazendo isso, é o povo. Sim. Sabe? São as pessoas normais que estão se radicalizando. E é muito foda, porque justamente a HQ vai trabalhar isso. Ela vai trabalhar o desemprego das pessoas, tipo assim, como a população tá indo pro saco, e a classe média tá se vendo meio que virando tipo assim, se aproximando mais dessa classe pobre. Então, esse personagem, o jornalista, ele vai se ver meio que numa sinuca de bico. De tipo, o que eu faço agora, né? E até o final... Pode falar. Se ele só continua escrevendo, se ele para com tudo. Sim. Ou se ele se radicaliza contra o que está acontecendo, né? Exatamente. A um dado momento ele até vai visitar uma sede, né, dos comunistas. Sim. E ele vai ver que, puta, é isso que eu tenho que fazer, né? Tipo, ele vê que ele não consegue mais escrever. Ele com os outros repórteres, ele vai ver que, tipo, o que eu faço, né? Eu continuo escrevendo essa coisa que não dá em nada, os próprios, esse grupinho meio elitista dos repórteres, que nem os artistas, tipo, que não tá adiantando em nada. Tipo assim, esse movimento tá vindo, esse movimento de classe dominante tá vindo. E ele vai virar uma coisa muito pior, eles sabem disso, eles sabem disso, pela própria história das coisas. E ele fala, cara, preciso me radicalizar. E ele vai até o grupo dos comunistas, né? Que tem um amigo dele que ficou falando pra ele se radicalizar, ele não ia de jeito nenhum. Exato. E ele vai e ele olha assim, ele tá prestes a tipo, assinar e tipo assim, realmente abraçar a causa, quando ele vê as crianças sendo treinadas militarmente. Sim. E ele olha e ele fala, cara, não é isso que eu quero, né? Tipo, por mais que tenha um problema ali, que realmente o que precisa ser feito é radicalizar, mas ele vê que aquelas crianças não merecem aquilo, tipo, elas não têm que estar fazendo aquilo. E ele se sente um pouco mal de estar apoiando aquilo. Culpado. Exato. E aí ele vai e abandona, e ali é onde ele entra na depressão. Depressão total, né? Tipo assim, eu não tenho o que fazer. Não escreve, não faz nada. Exato. E aí a única coisa que salva um pouco essa depressão dele é a própria personagem, a menina que vem falar com ele, que é a ex-namorada dele e ao mesmo tempo é uma namoradinha dele. Ela tá vivendo uma vida já muito diferente. Sim. O tempo passou, ela começou a se... Não vou dizer corromper, mas ela começou a entrar naquela cidade. Ela começou a entender como funciona aquela cidade. Ela já não é mais aquela mesma menina indefesa, né? E ela já não precisa dele como um tripé ali. E ele se sente meio sozinho. E aí você vai vendo aquela família judia cada vez com mais medo, cada vez mais sendo linchada na rua. As coisas estão começando a piorar. Tem até um momento onde que a personagem... Tem um grupo... Ele brinca com essas pessoas aleatórias. E ele entra na casa de uma pessoa e mostra a mulher falando, cara, eu não vou voltar no nazistas, né? E aí o cara fala, você vai sim. E aí, tipo, fica tudo preto atrás dela, ela, tipo, só ela contornada, só ela desenhada, e fica tudo preto e ela entende que ela não tem opção. Sim. Tipo, o marido vai mandar na escolha dela, o país tá indo pra um rumo que não tem mais volta. Ele brinca muito com a estética do quadrinho. Tem uma hora que, lá no final, lá, quando esse personagem, o jornalista, ele vai falar com a ex-namorada dele, e tá com a namorada dele, e você já sabe, personagem principal, você já sabe, que ela tá se filiando aos nazistas, né? A ex dele. E era uma mulher que ele amava, né? Ele dedicou, ela pensava que nem ele, ela tinha questões parecidas com ele. E quando ela fala pra ele, a primeira vez que ela vai votar nos nazistas, ele olha assim e todos os balões de fala apagam, não tem mais nada. Nada mais faz sentido pra ele. Tipo, ele tá vendo que até as pessoas que ele confiava estão começando a votar naquele cara, naquele monstro. Que o próprio Bigodudo em si, ele não aparece em quase momento nenhum. Né? Ele vai aparecer num quadro. Falando com... exato. Ele vai aparecer... O primeiro aparecimento dele é num pôster, né? Tipo assim, ele tá ali. Ele já tá naquela situação. E aí vai ter um momento que é a capa do quadrinho, que é essa cena muito bonita, que é um sol nascendo na cidade, esse trem chegando, essa cena muito linda das pessoas andando na rua, esse sol invadindo, sabe? Traz esse tom de esperança, de mais um dia tá nascendo. Dá pra confiar. E quem tá no trem é o Hitler. Sim. Ele tá chegando naquela cidade, ele vai acabar com tudo. Ele vai acabar com esse sol. Ele vai acabar com essas esperanças que as pessoas têm. É muito bonita essa cena. É tipo muito triste, você sabe o que vai acontecer ali. E acaba meio que por ali, essa personagem ela vai embora,
Você consegue ver que a família judia consegue ir embora, você não sabe se mais pra frente eles vão ser pegos, mas pelo menos eles saíram daquele lugar e acabou, tá tudo acabando. Tudo que você leu, essas 800 páginas, tá tudo acabando, vai desmoronar. É tipo assim, você fica com uma ansiedade que, tipo assim, eu fico até arrepiado, de tipo, tudo tá acabando, cara, tudo tá acabando, tipo assim, vai perder tudo que você leu, as pessoas vão tudo morrer, cara, é tipo bizarro. E as coisas estão sendo normalizadas. E aí o mais louco pra mim é no final, antes dos personagens irem embora, o Hitler ele começa a aparecer no quadrinho e acaba perdendo o frame, né? O recorte do quadrinho, né? Começa a perder, como se ele estivesse transcendendo o quadrinho. Agora ele é real. Isso agora aqui, por mais que aqui até agora você é uma ficção, você tá ali no quadrinho, agora realmente acabou, sabe? A partir daqui é a história mesmo. Aqui, a partir daqui é a história mesmo. Isso aqui não é mais um quadrinho, isso aqui é o que aconteceu. E é muito foda, você fica tipo, puta que bosta, sabe? Sim. E vai terminar com essa personagem indo embora, o namorado dela, aquele homem trans, indo pra um caminho, o jornalista que era o ex-namorado dela também indo pra outro, ambos podem morrer ou não, você não sabe o que vai acontecer com aquelas pessoas, ambos vão estar infringindo as novas leis, né, que vai ser estabilizada. Termina com, uma das coisas que termina, assim, é o jornalista olhando pra uma vitrine, ele olha e ele vê uma máquina de escrever e uma arma. Sim. É tipo assim, é a última escolha que você tem que fazer. Ou você se radicaliza ou você e luta. De verdade. Exato. Ou você vai lutar. Essa sua vidinha aí. Ou você vai fingir que dá pra resolver com um papel, né? Sim. E não vai dar pra resolver. E ele vai ter que escolher e você não sabe qual vai ser a escolha dele. O último momento, cara, da HQ é muito lindo. Ela olha pra trás, eu acho que depois que ela já saiu da cidade, ou antes de sair, eu não lembro. Ela olha pra trás e aí a gente vai ver já o final. A gente vê um desenho lindo do Jason Lutz, assim, em questão de design, da cidade toda destruída. Tipo assim, a gente, protagonista, tá vendo o que aconteceu. Ela tá vendo o que aconteceu. Tipo assim, a cidade toda destruída durante a Segunda Guerra Mundial, e a cidade destruída depois, até no Muro de Berlim. Sim. Que seria também a questão do comunismo ali, de tipo assim, o que os Estados Unidos também acabou fazendo com aquela cidade, né? Outra força que acabou invadindo os Estados Unidos, né? Por causa de uma briga que as pessoas não tinham nada a ver, né? É muito forte, é uma HQ muito louca. E você hoje em dia conseguir ler isso e entender tudo que a gente está passando agora é muito louco. Porque você vê desde momentos simples da personagem que é morta pela polícia, ela por estar defendendo direitos básicos, ela morre como se fosse ninguém, e os caras nazistas fazendo o que queriam na rua, tipo assim, invadindo o palácio, tentando fazer golpe militar. Cara, o que é hoje que a gente está vivendo? Exatamente. As pessoas invadindo o palácio, a polícia tirando foto, entendeu? Então, tipo assim, enquanto que isso não é atual, você olhar pra um negócio desse e falar, cara, tipo assim, o que a gente tá vivendo? E eles vivendo naquela situação, as pessoas que conseguiam ter consciência do que estavam vivendo e não poder fazer nada. Eles também já pensavam, tipo, o que a gente tá vivendo? Exato. Eles pensavam a mesma coisa que acontece aqui. E ver pessoas normais, pessoas, tipo assim, simples, tanto trabalhadores indo pra um caminho, tipo assim, de absurdo, né? Caindo em mentiras que era espalhada, perigo, essa sensação de urgência que as pessoas têm. Porque a questão do fascismo é que, em muitos momentos, quando a pessoa, quando o Estado tá indo pro cacete, quando o capitalismo tá indo pro cacete, as pessoas estão entrando num momento de crise, existe o fascismo como uma forma radical, e as pessoas olham e falam assim, essa é a solução, a gente precisa de um pulso firme, né? E um negócio que acontece, que a gente viu aí nesse bagulho que aconteceu em Brasília, uma das primeiras coisas que o fascismo faz é destruir a arte. Exato. Os caras chegaram lá dentro, já rasgaram o que tinha de arte, quebraram o relógio, quebraram não sei o que. Exatamente. Tudo com valor histórico e artístico. Exatamente. Então você vê loucuras como essa e você olhar e você não poder fazer nada, cara. Que nem o próprio jornalista. Você olha e você fala, o que eu posso fazer? Nada. Eu sou só uma peça minúscula nesse jogo gigante. E é muito louco, cara, porque você vê esse radicalismo que acaba consumindo tanto a classe média, porque tem medo do que pode acontecer se a classe pobre começar a se revolucionar, se, tipo assim, se o seu funcionário começar a querer mais direitos, não pode. Mas a gente também tá pobre, a gente precisa de dinheiro, as coisas estão indo pro saco, o capitalismo tá indo pro saco. Então existe um cara que vai falar assim, eu vou cuidar da Alemanha. E eu vou colocar a culpa nesse. E aí você fala, cara, como é que as pessoas poderiam aceitar? E essa é uma HQ que você olha e você fala, por que a civilização, as pessoas da época começaram a ficar malucas? Sim. Como que aquele grupinho de gente maluca começou a virar a sociedade da época? E essa HQ vai falar porque a gente tá vivendo agora, né, cara? Sim. O traço é muito bonito, eu acho ele tem muita personalidade, o desenho dele. Ele é simples, mas ao mesmo tempo... Ele é muito simples, mas ele trabalha... Ele é documental, né? Sim.
Ele trabalha certinho as coisas, mas ele tem uma característica meio de caricato, é Sim. muito bonitinho. O único problema que eu encontrei é que a maioria dos homens eu não sabia dizer quem era quem, porque eles são muito parecidos. Não sei se o povo alemão é muito parecido, mas tinha alguns caras que eu achava muito parecido. E é isso, eu recomendo demais. Eu acabei gostando mais que o Luiz, eu acho que me tocou mais, tanto é que eu acho que eu acabei falando mais. Mas é um baita quadrinho, assim. Eu acho que é um quadrinho que você tem que ter, tanto pela beleza de ter um negócio desse aqui, mas também pelo que você tá lendo, você olhar e você falar, cara, é o que a gente tá vivendo, ele é uma aula sobre a história, e ao mesmo tempo, eu acho que por mais que ele possa ser maçante falando, ele é muito dinâmico, eu achei muito rápido de ler. Não é um negócio, tipo, eu não acho que é maçante, eu acho que é só grande mesmo. Ele é grande. Porque você consegue ler bastante dele. Né? Eu li muito rápido ele. Ele é um livro que ele é muito grosso, mas você lê rápido. Sim. Porque as histórias são interessantes. E uma hora que tá enchendo um pouco o saco de um núcleo, ele já vai pra outro. E é muito legal que ele trabalha, tipo assim, às vezes a personagem tá na janela, e aí você escuta alguém falando no fundo, e aí já é outro núcleo. Sim. E aí ele muda meio que a câmera da parada pra esse grupinho agora. Sim. Ou seja, eles estão muito próximos um dos outros, né? É legal. Eu gosto, eu acho muito divertido, assim, eu acho que é uma história legal, tem uma novelinha, tem um romancezinho, só que ele é muito pontual, eu acho que hoje em dia ler um negócio desse é necessário, e foi o que eu falei no começo, se você ler uma parada dessa e você continua com dúvida sobre que lado escolher, você realmente é um idiota. Berlim, leia o Berlim, obra gigante, muito bonito, ele não tá tão caro, ele é uma HQ que, por preço que vocês conseguem achar um desconto bem legal. E é uma obra pra vida, ela te destrói. E o tamanho não só físico, como o tamanho... E tamanho é documento, sim. E o tamanho não só físico, mas o valor histórico dele vale muito a pena. Preço dele. E é uma HQ que eu acho que assim, se não fosse pela Veneta é muito difícil ter no Brasil. Sim. Porque ela é uma HQ muito própria e eu acho que é muito a cara da Veneta essas coisas um pouco mais intelectuais, mais sobre história, menos sobre ficções, tem também, né? Mas é bem a cara da Veneta. Se não fosse ela trazer, eu acho que seria uma HQ que seria muito difícil. Ela é muito cara lá fora. Então, enquanto a gente ainda tem esses tipos de oportunidade aqui no Brasil, compre, financie e leia e faça vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. E se você não gostou, faça a mesma coisa. E segue no Instagram. Eu tô te obrigando, entendeu? Duvido você não fazer essas coisas. Duvido. Segue no Instagram, no Twitter, se inscreve. Beijo, mãe.